Oi, eu sou o Douglas Calado e você está no canal Calado Só Que Não. E antes que eu me esqueça, já se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa viagem pela história da humanidade. E no episódio de hoje, a história Em Busca da Verdade. Uma nova visão para a história. Será que existe verdade na história ou é tudo uma grande fake news? Durante o século XIX, a história e a sua escrita era sempre baseada em um tipo de história oficial. Pensava em documentos oficiais e dizia revelar a verdade sobre os fatos. Se valorizava apenas fontes históricas escritas e não ia em busca de todos os vestígios que os seres humanos podiam deixar pelo planeta Terra. O historiador era como um juiz que utilizava os documentos para comprovar a verdade absoluta da história. Mas vem uma pergunta: será mesmo que existe uma história verdade? Verdade absoluta versus interpretação sobre o passado. Agora pare e pensa: será que existem as tais verdades absolutas? A busca da criação da história como ciência exigia dessa disciplina um caráter de verdade. Afinal, a ciência exige que exista um método que permita que possamos testar as nossas teorias, correto? Entretanto, na busca por elevar o status da ciência histórica, muitos historiadores durante o século XIX vão buscar nas fontes escritas um tipo de comprovação do acontecimento dos fatos. Só que é aí que nós temos alguns probleminhas. Quem produz os documentos escritos? O que eles comprovam? Quais documentos escritos são válidos? Por que alguns documentos são considerados falsos? Cabe ao historiador ser um tipo de juiz da história? Será que todos os juízes são imparciais? E se esse juiz tem os seus próprios interesses? Dá para confiar nele? Um excelente exemplo utilizado pelos historiadores é o documento da doação de Constantino. Mas quem é esse tal de Constantino aí na fila do pão? Constantino foi um imperador romano que supostamente havia sido curado de lepra mesmo antes de se converter ao cristianismo, por um papa chamado Silvestre, no século IV. Por isso, ele teria feito uma doação de terras à Santa Madre Igreja Católica. Entretanto, ao analisar a forma de escrita da época do imperador Constantino no século IV e a tal da carta de doação, em 1440, um filólogo italiano chamado Lorenzo Valla percebeu que aquele documento não poderia ter sido escrito no século IV, pois apresentava diversos termos linguísticos de tempos posteriores ao Império de Constantino, além de se referir à cidade de Constantinopla como uma cidade cristã, em um momento em que a cidade ainda não possuía essa característica. Assim, através de seus estudos linguísticos, Lorenzo Valla trouxe uma grande contribuição para os historiadores, estabelecendo novas formas de análise de documentos. Então, o documento da doação de Constantino utilizado pela Igreja Católica para obtenção de terras foi uma grande fake news. E você aí achando que fake news era uma coisa do nosso tempo, né? Nessa busca por verdades absolutas, os historiadores do século XIX utilizavam esse documento como exemplo de como a história deveria ser. Ela era a grande defensora das verdades, revelando as mentiras históricas e trazendo à tona, para a luz, as grandes revelações. Assim, a história poderia compartilhar o status de legitimidade das outras ciências. Porém, surge uma nova perspectiva que nos leva a outras questões. Será que existem verdades absolutas na história? Ou tudo é interpretação? E se tudo é interpretação, como podemos confiar na história? Uma outra corrente vai dar mais importância à história como a interpretação do passado. Os historiadores não são juízes que definem o que é verdadeiro ou falso, mas interpretam o que aconteceu no passado e o porquê de isso ter acontecido. Mas sempre vai estar pensando com a cabeça do presente, a partir do presente, com a linguagem do presente. Podemos usar como exemplo a própria doação de Constantino. Para a interpretação histórica, não cabe ao historiador ser um juiz. Aí, tá tudo errado esse negócio aí, ó, esse documento aí é falso. Mas sim interpretar o fato.
Não adianta muito olhar para o documento e achar que ele vai te dar as respostas, entendeu? Ele só pode responder aquilo que você perguntar. No caso da doação de Constantino, podemos fazer algumas perguntas, como por exemplo, por que a Igreja Católica falsificou esse documento? O que ela ganhava com essa falsificação? Então é necessário interrogar o documento. E aí, meu, beleza? Sabia que você é um falso? Não acredito, que horror! É, mas você existe. E na boa, não importa muito se você é falso ou verdadeiro. O que eu quero saber é o seguinte: quem te criou? Por que te criou? O que você mudou quando foi criado? E o interrogatório segue no estilo Luna. Eu quero saber por que o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro, a melancia. Eu quero saber o porquê. Eu quero uma investigação um pouquinho mais profunda. Não adianta só saber se é verdadeiro ou falso. Voltando para a doação de Constantino, percebemos que a doação acontece não no século IV, mas o documento é forjado provavelmente por volta do século IX, quando a Igreja Católica se torna uma instituição mais consistente e durante a passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Assim, o documento serve para legitimar a posse de terras da Igreja e para reforçar o poder secular dos papas. A interpretação da história sempre é algo muito complexo, afinal, são muitos porquês. Mas hoje, a história não se trata de ir em busca das verdades absolutas, pois como veremos logo logo, durante muito tempo a história teve lado. Mas de que lado da história nós estamos falando? Que lado é esse? Quer saber mais? Não perca o nosso próximo episódio, porque esse daqui já chegou ao fim. E não esqueça, se gostou do vídeo, compartilhe essa ideia e vamos juntos contar histórias para fazer do mundo um lugar muito melhor. E se você gostou dos slides, o link vai estar na descrição para você fazer o download gratuito, ok? Então é isso, galerinha. Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau, tchau.